fechar os olhos um instante. Umasato masagamaya. Tamasoma jyotirgamaya. Mritvarmamritanga. Ô meu Senhor, me leva da falsidade para a verdade, da escuridão para a luz, da morte à imortalidade em Ti. Eu me inclino a Deus, me inclino ao meu Gurudev, Babahari Haranandaji, ao meu Guruji, Paramahansa Pragyanandaji, por todos os mestres de nossa linhagem, sábios e santos de todas as épocas, do mundo inteiro. E hoje, nesse dia auspicioso, eu me inclino ao Divino que está vivo e presente em cada um. Jai Guru. Jai. Bom dia, gente. Bom dia. Hoje é um dia muito especial, muito auspicioso. Sábado de Aleluia. Sempre a gente pensa nesses 3 dias, né? Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia e Páscoa. Mas para mim, o dia que eu mais gosto é esse aqui. Parece o sanduíche, para não ver. Mas por quê? Claro que na história, esse era o dia que enterraram Jesus, limparam, deixaram lá. É um dia de espera para o grande evento amanhã. Eu penso que esse dia é como uma metáfora de nossa vida, especialmente incluindo o mantra que eu intuei antes. Da falsa para a verdade. Da escuridão para a luz. A morte, a imortalidade. De uma certa maneira, nós sabemos que nosso destino é verdade, luz, imortalidade. Se você pensa na Sexta-feira Santa era um dia de falsidade, escuridão, morte. Então você percebe essa ponte entre ontem, os eventos tristes, e amanhã, que é a glória. E a gente pode perceber isso muito bem nesse dia. Que a gente está avaliando, percebendo os dois lados. Claro que a gente sempre pensa em Jesus, mas eu quero que a gente comece a pensar no Jesus como exemplo. Amanhã, quando ele volta, não é só ele, mas ele está mostrando isso para nós. Nosso destino é esse novo nascimento, esse novo momento brilhoso. Então, esses 3 dias e esse mantra especificamente é uma metáfora de nossas vidas. Inclusive, é uma metáfora para o momento atual. Nós vivemos um momento cheio de mentiras, né? Fake news, coisas assim, cheio de escuridão, coisas horrorosas, guerras, tal, e a gente fica com medo. Morte. Para as pessoas que não lembram, bem, vamos dizer as crianças, que não lembram a primeira ordem de Babaji, Babaji falou, seja destemido, be fearless, Babaji disse. Be fearless. Sim, o momento atual é cheio dessas coisas.
que dá preocupação. Problemas econômicos, petróleo, o preço, puxa vida, como é que eu vou conseguir em casa o dinheiro? Mas o nosso destino é amanhã. Destino da humanidade é também. Se expressa amanhã. Isso é verdade. Nós somos muito mais do que pensamos. Cada um, muito mais do que pensa. E o ser humano é muito mais do que percebe. A gente vê todas as nossas limitações, todas as nossas fraquezas. Se eu pergunto para qualquer um de vocês, você vai falar, não, mas eu tenho uma lista de coisas erradas que eu faço. Sim, eu também. Mas por trás de tudo isso, tem algo de extremo valor. E a gente esqueceu. Lembra que uma vez o Guru falou, você é divino em essência e você esqueceu. Esquecendo esse nossa origem é o nosso verdadeiro pecado. Isso é pecado. Que a gente está tão bloqueado pelo esse de escuridão e a gente percebe nós mesmos dessa maneira, é exatamente isso que inibe o verdadeiro progresso. Eu sou pequeno, eu sou fraco, eu não aprendo. Oh, meu Deus, pega o chicote. Pega o chicote. Gastando tempo para isso é um desperdício. Não que a gente não deve ver nossos erros. Claro que a gente tem que ver nossos erros. Se você lembra as histórias de Jesus, quando teve um pecador, ou alguém que sofria muito, ele curava também as lepras, e ele falava, cara, levanta e não peca mais. Vai. Ele não falou, você é ruim, você é horroroso. Ele chegava com ajuda, falou, agora levanta e não peca mais. Quer dizer, muda a sua vida. E isso é verdade para nós. Temos que mudar nossas vidas. Cada um de nós podemos ver os erros. Alguns a gente quer mudar, alguns a gente não quer mudar. A gente gosta. De certa maneira, isso é de ser humano. Mas com o progredir do tempo e progredir de nossa vida, a gente tem que parar para pensar, puxa, quanto tempo tem mais? Quanto tempo tem mais para brincar com isso? Devo pegar firme. Devo mudar agora. Na época de eu, meu amigo aqui, a gente era jovenzinho. Eu tinha 24 anos, ele mais ou menos a mesma coisa. E de repente estamos aqui, 47 anos depois. Se eu penso em uma coisa certa que eu fiz nessa vida, pelo menos segurar em Gurudev e praticar até agora. As outras coisas, tá bom, vai, vem. E minha recomendação para vocês também, pegar firme. Pegar firme. A vida espiritual é isso, é no dia, para todos nós aqui, ninguém aqui é monge, por exemplo. Nós temos que trazer isso para o nosso dia a dia, nossas famílias, nosso trabalho, pagando nossas contas, tudo isso. Isso é cria. Isso é cria. Percebendo essa divindade em todos os momentos. E tal como o Baba estava falando. Em qualquer coisinha você faz. Por que que eles falam? Guruji fala, Gurudev falava, watch your breath. Watch your breath. Eles não falavam inale, exale, exale, inale, exale. Nós fazemos geralmente quando guiamos uma meditação para avisar agora, mas a verdade é, um pouquinho mais além, você percebe que essa inalação e exalação está acontecendo
Hum? Você para e watch, percebe, presta atenção. Isso está acontecendo. Sem minha vontade, isso está acontecendo. Quem fez a primeira inalação em nossas vidas? Foi ele. E quem vai determinar a última exalação? Ele. E a gente esqueceu que durante todos esses anos, ele nunca parou de inalar e exalar. E enquanto o divino está inalando e exalando em nós, nossa vida tem um propósito. Se a gente para pensar, tem um propósito. Tem algo para fazer, algo para melhorar, tem alguém para ser ajudado. Por isso que dessa postura de perceber esses inalações e exalações, a gente se destaca um pouquinho para ter esse momento. E esse momento é um momento de reverência. Você está percebendo isso acontecer. Ou que nem o Baba falou, você está escutando o som. Está sentindo vibração. E na sua iniciação, ninguém te deu isso. Você já tinha som, luz e vibração. Hum? Já estava aí. Só que, a partir de sua iniciação, você percebeu como tal. Ah, peraí, é mais do que eu pensei. E de vez em quando, inicia uma pessoa e fala, tem um sonzinho. Tem sonzinho? Esse, esse som é nada Brahma. Nada Brahma significa a voz de Deus. Sonzinho. Uma vez que percebe que é nada Brahma, a nossa atitude tem que ser de reverência. Reverente. Meu Deus. O divino está te mostrando suas qualidades. E as qualidades somente percebidas por aqui. So you watch your breath. Então você percebe o que está acontecendo. E o que também foi falado, só quero acrescentar uma coisa. Você tem pensamento. E o que tem mais por trás é a sua respiração. E até a verdade é, mais sutil ainda é prana. Desde o momento que nós nascemos, o prana começa a agir. Inalação, exalação. E os pensamentos juntos. Os mestres de antigamente perceberam essa ligação entre quantidade de pensamento e suas respirações. E em cada interação que a gente tem na vida, existe uma emoção. Os pensamentos e as emoções vêm. E em cada momento, a gente tem uma respiração diferente. Quando você está brincando com as crianças, você está dando risada, brincando, né? Quando você está triste, tem uma outra respiração, é assim. Agora, o que os mestres perceberam é que essas respirações, a gente pode pensar que são o resultado das emoções e pensamentos, mas eles falam, não, vamos virar a moeda. Vamos concentrar na respiração para a gente organizar esses pensamentos ou emoções. Quando a nossa respiração é lento, longo, profundo, as respirações são assim, os pensamentos vão acalmar. Quer dizer, quando a gente calma prana, isso vai acalmando esse agito. Tanto é que você pode meditar em qualquer ambiente. Nunca pense que o mundo tem que ser perfeito por nós. Já te falei, nossa época que começamos, na esquina dessa galeria de arte,
tinha uma delegacia de polícia, com sirenes toda hora. O Baba falou, não, tem que perceber isso. Você tem esse som externo e você tem esse som. Nada branco. Você fica aqui. Ah, é. Tem um carro da polícia, mas eu estou aqui. Você começa a perceber as coisas dessa maneira. Na sua vida também, você começa a perceber. Porque o que cria? É uma percepção mais profunda de nossa existência, mais consciente, ter uma vida mais consciente. Voltando a esse dia, pensa nos ensinamentos de Jesus. O que ele ensinava? A gente tem, claro que a gente tem amor profundo para Jesus, para Buda, para Krishna, para os santos, temos isso. Mas lembra que eles vieram para mostrar o caminho, nosso caminho. Você pode pensar, Jesus é eu não. Sim, eles estão falando de você também. Toda a humanidade. Se essa humanidade de hoje está tão envolvida em tantas coisas negativas, é porque a mente é muito agitada. Tá bom. Deixa que eles façam o jeito deles. Eu não preciso entrar nisso. Tanto é que outro dia eu fiz uma palestra por Zoom para um grupo nos Estados Unidos, em New Jersey. E tinha um homem muito mexido com os acontecimentos. Mas o que a gente acontece com essas guerras, esses problemas econômicos? E nós? Eu pensei, e você acha que a gente está aqui à toa? Nós, todos nós, estamos aqui por algum motivo. Se o mundo inteiro vai enlouquecer, se muita gente vai ficar assim, nós temos que ser aqueles mais firmes para poder ajudar. Como é que você vai ajudar alguém que você também está tomado? Não, pratica mais. Fica firme para poder dar um conforto, estender a mão, um bom conselho. Nada que existe, nada que existe é à toa. Nós estamos aqui não à toa. Então pense no teu papel, na sua família, na sua comunidade, no teu trabalho. Pense no teu papel. Pense mais em aproveitar esse momento para ser firme, para ser um pouquinho mais doce, seja mais paciente com os outros. Isso vai aliviar aqueles que estão tomando. Lembre que Jesus falou, em inglês, I am the way, the truth and the life. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, ninguém chega até o Pai senão através de mim. O que as pessoas pensam nisso? Ah, Jesus está falando que todo mundo tem que ser cristão ou católico. Ele não está falando isso. Jesus é guru. Se você lembra daquele mapa que mostra os chakras, ele é o guru. Não se chega ao Pai senão por aqui, pelos ensinamentos. Então, se é Krishna dando ensinamentos, o Buda dando ensinamentos, ou se é o Gurudeva, ou Yogananda dando ensinamentos, é por ali. É por ali que a gente chega ao Pai. E é nossa origem. Pensa que nossa origem e nosso destino é o mesmo. No teu trabalho em criar, na sua vida com sua família, praticando mais consciente cada vez mais,
você está chegando ao destino que era igual à sua origem. Igual à sua origem. E isso é o destino de cada ser humano. Como o Gurudev sempre dizia, this is your birthright. Dizia, isso é sua herança. Herança de cada um. Que o divino não está em cada um, tá? Shankaracharya dizia que Deus, o Guru e a alma é a mesma coisa. Nós gostamos de separar e pensar, ele perdeu a alma. Impossível. Os três são a mesma coisa. Deus, a forma do Guru e nossa própria alma. Nossa própria alma é o Guru. Está dentro de nós. O Guru externo vem para fazer o quê? Para te empurrar para dentro. Fala, filha, você não está escutando a voz do Guru. Por mais que você pratica a Kriya e traz isso em todos os seus momentos diários, em sua vida, você vai percebendo isso mais e mais. Então, esse dia, sábado de aleluia, é o momento de introspeção e análise. Ontem foi triste, terrível, meu Deus, escuro. Amanhã, glória, luz, alegria. E essa mantra que eu intuei mostra que, no fundo, nós sabemos que nosso destino é luz, é eterno, é a verdade. Nós sabemos disso. Mesmo se tudo é uma bagunça à sua volta, você sente que não é. Peraí. Eu sinto que eu nasci para mais coisas. Eu sinto que eu sou mais do que eu penso. Não em termos de orgulho, orgulho é um desperdício. Como ter orgulho se todo mundo à sua volta também é divino, né? Mas esse é o nosso destino. Tem um tesouro muito grande dentro de cada um de nós. Um tesouro maravilhoso. Primeiro, a mantra do Gyana Sankalini Tantra diz que o Guru chega com um tesouro espiritual para teus filhos. Tudo bem, você foi iniciado. Mas os gurus ainda estão assim. Pega, tem mais. Tem mais. Pratica mais. Ó, em vez de, não, eu faço isso e quem sabe se dá para encaixar um pouquinho no meu dia a dia. Faz que nem ele falou. Cada prato de comida. Você sabe, manda aqui, entoamos aqui, que Deus é a comida, Deus é que está fazendo a oferenda para a própria divindade. Essa é a mantra que a gente vai entoar no almoço. Quer dizer, tudo isso é o momento espiritual. Tudo isso é o momento espiritual. E ser espiritual não é de andar como um santinho e... Não, é de ser uma pessoa boa, né? Verdadeiro, correto, ético e constantemente corrigindo nossas negatividades, porque todos nós temos, eliminando essas negatividades um por um. E pense que cada atitude, cada vício, cada comportamento errado que você teve, que você conseguiu vencer, é mais um passo para frente. No teu progresso, você está em mais um passo, mais um passo. E aceita cada passo. Aceita cada um. Ramana Maharshi dizia, se você dá um passo em direção ao divino, ele dá 10 passos em sua direção. A gente não é assim se tem mãe, tem várias pessoas que são mães, você tem teu filhinho aí, né? Ele tá mancando, você bota ele e fala, vem. E ele, de repente, ele cai, começa a chorar.
Mamãe chega e fala, tudo bem, tudo bem. O que que ela faz? Bota de novo. E ela se afasta um pouquinho. Tá ficando bem. E ele tenta com aquelas perninhas gordinhas, ele cai de novo. Mamãe chega. Até que eventualmente ele consegue atravessar. E daí a mamãe pega nos braços e fala, isso, meu filho. Esse menino cresceu um pouquinho, não? Mãe é o primeiro guru. Mas já sabe que tem que ser assim. Eu quero que ele, tecnicamente, quero que ele ande com as próprias pernas. Mas o amor está sempre aí. Sempre. E isso também é nossas vidas. A gente vai com nossos defeitos e erros e tudo isso, a gente se vai na direção do divino, bota aí. Cai, tudo bem. Fala, tá bom. De novo, de novo. Isso é nossa vida também, nossa vida espiritual. Hoje, sábado de aleluia, é a indicação de amanhã, da glória amanhã, a Páscoa. Que Jesus, na carne, ele mostrou, ele falou, tá vendo? A gente não é carne. Eu voltei aqui para mostrar para vocês. Pode tocar aqui. Hum? Eu vim aqui para mostrar para vocês teu destino. Teu destino. Você é divino em essência. Cada um. Cada um. O que eu gosto tanto de cria, que cria mostra isso. Faz com que a gente pratica, diariamente, eternamente. E esses, os gurus, estão aí e falam, tem. Eu já vi pessoas que não praticam há vários anos. Tem um homem agora que escreveu para mim. Foi iniciado alguns anos atrás. Eu acho que tem que ser reiniciado. Uhum. Vou falar para ele, não, senhor. Você esqueceu as técnicas? Você foi iniciado, é uma vez na vida. Tudo bem. A gente mostra para você as técnicas. Se tem esse desejo de não deixar largado a oportunidade que você teve anos atrás, tudo bem. Sim. Vamos praticar. Não tem que ser iniciado de novo. Baba falava, opportunity must not be neglected, for it may never return. Oportunidade nunca deve ser negligenciado, porque pode ser que nunca mais volte. Então, eu estou vendo aqui o grupo de pessoas que tomaram a oportunidade. Bom, tomaram a oportunidade. Em alguma situação de sua vida, tem uma fim de semana? Então, eu entrego minha fim de semana, em vez de ir para a praia ou dormir mais tarde. Eu acho que vai ser bom para minha alma. Mas agora não esquece, a prática é sua. Tem que praticar mais. Tem que praticar. Tem que ser tão natural como qualquer coisa que você faz na sua vida. Tão natural. Faz parte. A gente ama Jesus, especialmente nessa época. E é importante lembrar. O príncipe da paz, não? Prince of Peace. Chegando para todos nós. E você sabe, lembra aquela a história dele? Que teve que é um cordeiro, o carneiro, que ficou longe do rebanho? Ele largou o rebanho e foi atrás. Isso é o bom pastor. Eu sempre lembro dessa história quando eu penso em Gurudev.
penso, meu Deus. E a gente lembra dele com mala na mão. Ele não tinha ninguém pegando no aeroporto e tudo aquelas coisas. Ele chegava assim. E eu sempre penso, ele saiu da terra dele, já com seus 69 anos, eu acho, enfrentou o mundo ocidental com mala na mão, sozinho, e olha como está hoje. Foi ato de devoção para os gurus dele, que foi Babaji, foi o Yukteswar que mandou, mas também por amor, por amor. Que ele veio, atravessou os oceanos para vir iniciar as pessoas que estavam interessadas. E já que ele está aqui, eu estou lembrando da nossa época, ninguém sabia como preparar bem as comidas e fazer, e nem como estar na frente dele. Mas ele tinha paciência, ele era teu avô. Ele era calmo, paciente. Não, não faz isso, não faz isso. Aqui. Ele ajudava. Tanta paciência, sabendo que a gente era de outra cultura, não? Ele tinha uma frase que ele falava em inglês, foi, When I see you, I see two things at a time. I see the name and form, and I see who you really are. Quer dizer, quando eu vejo você, eu vejo duas coisas no mesmo tempo. Eu vejo nome e forma, e eu vejo quem você realmente é. Uf. Então, essa forma deve ser uma expressão de quem somos. E uma coisa que ele nunca gostava era qualquer falsidade e hipocrisia. Tudo assim, espiritual por fora e dentro podre. Não, ele via, ele via. Eu sempre penso que na frente de Gurudev, eu estava pelado. Ele poderia ver todos os meus defeitos. E se minha atitude era assim, não tinha problema. Se eu fiz alguma coisa tentando esconder, bah. Por quê? Porque a obrigação do guru é matar esse ego, vencer o ego e te puxar para frente. Isso é obrigação dele. Você sabe que na sua iniciação, os gurus tomaram responsabilidade por ter progresso. Não só, tem um mestre legal. Não, não. Aquele momento que o Yogacharya tocou a cabeça no chão, nos seus pés, depois de lavar os pés, esse mantra é o que vai proteger, direcionar tudo, mas também eles estão tomando você. Tá, ela é minha filha. Tem, eu cuido. Eu tenho ombros fortes. Tem, filha, tem. E eles têm essa responsabilidade por cada um. Por cada um. Por que você acha que Jesus veio para a humanidade? Especialmente numa uma fase extremamente denso. Mais denso do que hoje. Acredite se quiser. Em pleno Kali Yuga, a mentalidade humana era denso, denso. Essa figura tão doce, maravilhoso, gentil, paciente, compassivo, chegou no meio das pessoas. Foi tão denso que até crucificaram ele. Jesus falou, Father, forgive them, for they know not what they do. Oh Deus, por favor, perdoa que eles não sabem o que estão fazendo. Isso é sexta-feira. O mestre pleno chegou no meio daquela densidade. E ainda, domingo, mostrou a glória. Então, nós estamos no meio de tudo isso agora. Não só o dia, mas também o meio de tudo que está passando nesse planeta. A falsidade, a escuridão, a morte.
Mas nós sabemos que o destino da humanidade também é verdade, luz, imortalidade. Podemos vivenciar isso na nossa própria prática. Quando você vê uma coisa feia em você mesmo, fala, tá bom, tá aí, eu não quero mais. Arranco, deixa eu corrigir. Pouco a pouco eu chego lá. Isso é cria. Por isso que Lahiri Baba falou que abençoado é aquele que chega ao caminho de Kriya Yoga. Depois de fazer tantas coisas, Lahiri Baba falou, abençoado é aquele que chega ao caminho de Kriya Yoga. E esse é o caminho que te leva realmente para frente. Tem tudo a ver com esse fim de semana. Vendo ele, eu lembro tantas histórias da gente, naquela época. Era bonito de lembrar. Porque o Guru dele era um paizão, era o vovô. Quando ele dava uma bronca, era uma bronca doce. Não era. Eu já levei várias broncas. Eu era agitado, jovem, querendo entender. E não é engraçado que a gente chega querendo entender tudo mentalmente. O intelecto está com fome de entender. Mas por que a gente chega ao momento, mano, o intelecto fica um pouquinho quieto e sentir. Por isso que Baba falava que Kriya Yoga não é visualização, não é imaginação. Kriya você sente. Quando você pratica Kriya, você sente. Por isso que a gente sempre fala que Kriya não é uma religião. Não é baseado em dogma. Kriya é baseado em experiência. Sua experiência. Isso vem com a sua transformação. Você tem que mudar. Todos nós. Baba falava, se você pratica Kriya e você não está mudando, você não está praticando certo. Nós temos que mudar. Tem coisas para ser elaborado, tem coisas para ser melhorado, eliminado. Quem percebe primeiro é as pessoas à sua volta. Mas mudança é essencial. Transformação. Para deixar esse divino que está dentro de nós se manifestar. Porque o divino já está aí. O divino já está dentro de você. Você tem que deixar esse divino se manifestar nas suas atitudes, no seu comportamento, a maneira que você é com as pessoas. Guruji, a gente estava falando uma vez, vendo o Chandi, a história sobre a Mãe Divina. Ele tem um comentário tão interessante. Porque toda vez que você mostra carinho, compaixão, bondade, doçura, você está refletindo Mãe Divina. Isso vem através de você. Que isso é mãe, né? Deus é mãe. A gente no Ocidente fala que Deus é pai, mas eu gosto mais do Deus é mãe. Você que perdoa. Mas os momentos que você também está doce, isso vem dela através de você, estendendo a mão, ajudando. Um pouquinho de compaixão. Compaixão é mais do que empatia. Empatia, você sente que alguém está passando, mas compaixão, você sente que é se estender para ajudar. Como é que eu posso ajudar? Por isso que eu gosto tanto, uma coisa que Guruji também fala, que cria é head, heart and hands. Que cria é cabeça, coração e mãos.
Temos que fazer algo. Não só ficar dentro do quartinho meditando. Esse é importante. Não estou falando que não. Mas tem que ser expresso na vida. Por isso que realmente é uma prática integral. Integral. Para o corpo, para os pensamentos, para as emoções. O que não é espiritual? O que momento não é espiritual? Tudo é espiritual. E você pratica cria, qualquer momento, pelo menor que seja, é um momento espiritual também. Você está passando a banca para comprar um jornal, a sua doceira fala bom dia para a pessoa lá. Tá, isso é um momento espiritual. Que essa pessoa também é divina. Qualquer momento. Pelo mínimo que seja. Daí você vai convertendo esse momento. Que a gente está rodeado pelo divino. O divino está em tudo. Está em todos. Está dentro de nós. Todo mundo fala de yoga. Eu acho divertido iniciar as pessoas. O que é yoga? Tudo vai. União. Tá bom. Quantas vezes que você pensa em unir? Quando você senta para praticar Kriya, Kriya Yoga, quantos momentos que você pensa, eu quero unir? Eu quero unir com o dinheiro. Não só eu vou fazer isso, vou fazer tantas marrudas, vou fazer. Minha intenção é de unir, não? E se eu quero unir, a pergunta é, como vai ser essa união? Com que atitude que eu devo ter? Amor. Yogananda dizia que o divino é somente mexido e conectado através do amor. Então, quando você pratica Kriya, isso tem que ser a base de sua prática. Não só, primeiro é isso, depois isso, depois isso. Você quer unir um coração. Você vai unir com essa força. Primeiro você percebe essa força externa, até que você percebe essa mesma força está aqui. Então, isso é yoga. Antes eu pensei que eu era separado. Deus estava lá. Os mestres estão lá. E eu estou aqui, um coitadinho. Mas isso não é verdadeira história. Estamos juntando para fazer falta. É aquela história que eu gosto, eu já contei várias vezes sobre Hanuman. Quando Hanuman conheceu o Rama começou a brincar com ele. Ele apareceu. E o Hanuman falou, quem é você? E o Hanuman falou, muito sábio, esse guerreiro macaco. Muito sábio. Ele representa o discípulo. Hanuman falou, quando eu penso que eu sou o corpo, então eu sou teu discípulo, estou aqui para te servir. Mas quando eu percebo que eu sou a alma, então eu já faço parte de ti. Mas quando eu chego em consciência absoluta, daí eu e você somos um. Isso mostra as fases do discipulado. Começa com essa separação. Tá bom, separando, vamos servindo, vamos ajustando. Você não é o corpo, você tem um corpo. Você não é o corpo. Você é a alma. Quando você pratica assim, com esse intuito, você já faz parte. Até que chega a consciência completa. Não tem separação nenhuma. Quando Jesus falou, eu e meu pai somos um. Eu e meu pai parecem duas coisas. Eu, meu pai, não. Foi eu e meu pai somos um. Nós temos que ter esse intuito. Essa percepção quando a gente pratica.
propósito de nossa prática é isso. O propósito de nossa prática é a verdadeira união. É o yoga. Isso é yoga. Mas a gente não está sozinho. Esse divino já está dentro de nós. Nós queremos expressar melhor. E trazer isso para o nosso dia a dia. Do dia, aleluia. Você sabe uma coisa tão estranha que eu nunca entendi quando eu era criança? Eu gostava de ir para a igreja. Fui criado católico, né? E eu lembro que os padres, Sexta-feira Santa, você sabe que em inglês chama Good Friday. And what's good about this? O que tem de bom? Coitado, meu Jesus está aí sangrando e sofrendo. Estão me falando que é bom? Bem, claro que a gente entra em outro discurso mais tarde, mas como criança eu nunca entendi. Não é bom. Bom é Páscoa. Eu só mencionei isso para você ver sempre, todo ano que passa, essa fase, sábado, de sexta, sábado e domingo, é uma metáfora sobre nossa vida espiritual. Está expressando em 3 dias nosso progresso e nosso destino. Alguém tem alguma pergunta? Não levanta as mãos no mesmo momento, um de cada vez, por favor. Depois de ter uma meditação como tão boa que tivemos, a gente está tudo tranquilinho. Você sempre vai perceber, quando você medita bem, depois você quer ficar. Diga, Bala. Essa questão da evolução, no dia que a gente foi iniciado, no caso, eu vou falar por mim, eu fui iniciado, até o dia de hoje, houve uma evolução, houve um melhor. Uhum. Mas tem épocas que dá uma estagnada, que a gente fica meio desesperado. Desesperado no sentido assim, oh, meu Deus, o que está acontecendo? Essa questão, ela, já ouvi de você uma vez que é normal, né? Uhum. Mas essa frequência de estagnação, ela já passa a ser anormal, né? Ó, os desafios mais na frente são piores. Se isso não te anima, pensa no teu progresso. Nunca é linear. É assim, é espiral. Tem fase um pouquinho melhor, de repente. Ou melhor assim, vamos pensar em quando você está praticando. Tem momentos que a gente chega a um platô. Pratiquei, ficou meio parado. Tempo. Mas você não está percebendo o que está acontecendo embaixo. Com cada vez que você está investindo, está criando uma força embaixo. Até que, de repente, chega, bom, mais um boom. Entendeu? Mais um platô. Aí, não é para desistir. Continua. Criar essa força e, bom, até mais uma. Pensa assim. Pensa assim. Porque qual é o teu destino? Teu destino é o divino. Mas a gente fica bravo não tendo resultados que a gente quer, né? Quando a gente não vê os resultados, podemos usar outro termo que o Guru deve usar. Ele falou que, às vezes, Deus brinca de pique-esconde com a gente. Pique-esconde, que nem uma criança. Uma criança, que um amigo está atrás da árvore. Ah, quem vai desistir? Ou quem vai dizer, ah, não, 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 eu sei que está em algum lugar. Eu não vou desistir, não vou parar até que eu acho. Hum? Isso é pique-esconde. De repente, a pessoa sai de trás da árvore, porque você não desistiu. Entendeu? Pensa nessa relacionamento com o divino como uma grande lila, né? Os gurus falam sobre lila. É brincadeira divina. Você é filho de Deus já. E a brincadeira dele, você fala, tá bom, você me acha aqui? Tô aqui, tô ali. Você brinca com isso, mas nunca desiste. Não vou desistir mesmo. Se eu percebo que eu fiquei mais
preguiçoso, coisa assim, tá bom. Uma vez que você percebe, né? Levante de novo e fala, mas agora eu vou pegar firme. Mas na frente, os desafios podem ser piores, né? Maiores e piores. Então você pede para os gurus ajudar. Mas nunca desiste. Não desiste. Uma vez que você entrou na parada, Baba, por que parar? Continua. Continua. Porque a vida é para o nosso progresso. Essa vida aqui na Terra é somente para o nosso progresso. Temos aquelas fases mais tranquilas, de férias, você está na praia, uma boa, mas a vida não pode progredir somente assim. Tem que ter os desafios para a gente criar músculo espiritual. Que nem você levanta os pesos. Se tem um peso leve, fala, não adianta. Daí o teu treinador vai te dar mais. Aí você pega mais, não? Senão, não vai criar o músculo. A vida é assim. A vida é assim. Continua. Porque de repente, atrás da próxima porta já é um avanço. Você pensa uma coisa, papá. Você não chegou a criar à toa. Não foi por acidente. Tem uma força maior que fala, vem, filho. Desde o primeiro momento, vem, vem. Outra pergunta? Tem tempo para outra pergunta? Ou está todo mundo com fome? Ok. Diga, mãe. É, tipo, de bondade, né? Sim, sim. E eu me vejo como uma de mim, assim, a vozinha, sabe? Só que eu tenho dificuldade, porque nós somos humanos, e Sim, temos nossas questões, às vezes sente raiva, às vezes sim. sente questões difíceis. Eu sei que, pelo meu entendimento, ignorar isso é pior, né? E eu acho que estou nessa fase, assim, de não conseguir mais ignorar essas coisas. Temos, todo o nosso passado está dentro de nós. Já, estou tentando ignorar. Peraí. Você tem dificuldade em sentir raiva e você está preocupado? Só isso, mas porque isso cria em mim. Porque signo, a tendência é explodir, né? E aí, A eu quero tendência de explodir. quem? Tendência do mundo é para explodir? Se você está nesse momento e você fala, deixa disso. Eu acho que isso é um avanço. Você não está explodindo, então, né? Ok. Só um pouquinho, né? Um pouquinho, tá? De vez em quando explode. De vez em quando explode. Explode. É uma preocupação de não ficar brava com as pessoas. Isso é original. Você não quer machucar ninguém. Tá bom, então. Eu não acho isso defeito. Agora, é só o defeito se você deixa as outras pessoas abusarem de você. Hum? Você tem que se defender. Tem uma história de Ramakrishna Paramahansa. E Ramakrishna estava indo para uma certa aldeia em Bengal. E as pessoas vieram falar para ele, falou, Messi, tem uma cobra, esse bem terrível, tem aquele levanta bem, né? Que está infernizando todas as pessoas da aldeia. Eu não sei o que nós vamos fazer. Você pode ajudar? Eu falei, posso. Então, o Ramakrishna foi lá, chamou a cobra. E a cobra, tudo obediente, levantou. E ele falou, o que é isso? Fiquei sabendo que você tá mostrando os dentes, está atacando as pessoas, assustando as crianças. O que é isso? E daí a cobra falou, tá bom, desculpe, mestre, eu não queria fazer isso. Tá bom, você vai parar com isso. Tá bom, não vou morder ninguém. Falei, não morde não. Passou um ano, e a Cristian estava voltando. Ele conta, e diz que na beira da rio tinha essa mesma cobra, tudo quebrado, batido e tudo isso. Ele falou, o que foi, filho? Você era tão forte e tudo. O que aconteceu? Ele falou, mestre,
O senhor me falou para não morder ninguém, ninguém tem medo de mim, as crianças vêm, batem em mim, jogam pedras e tudo. Eu sou tanto. E o mestre fala, não, eu falei que não é para morder ninguém, mas não tem nada errado de você levantar e mostrar os dentes de vez em quando faz seu barulho, assustar eles. Isso você pode fazer, entendeu? Não precisa machucar, mas não deixe ninguém. Tá? Mede, mede as coisas. Não tem que ser 8 ou 80. Mede, mas tem que se defender. Tá? Are you here? Right here. Are you going to Takashi? Você vai para o Takashi? Então, onde a gente vai no mundo, ela está em algum lugar. Né? Mas eu acho que a gente pode parar aqui. O pessoal está se preparando para descansar. Vamos fechar os olhos um instante? Om Shabasam Idom Sarvam, Jatincha Jagatchan Jagat, Tena Chaktyana Bhujita, Magrita Kshavitana. Nós estamos rodeados pelo Divino. O Divino está em tudo que existe. Ele está em todos. Ele está dentro de nós. Isso que temos que perceber. Grato por essa oportunidade para servir. Eu me inclino ao Divino que está vivo e presente em cada um. Jai Guru. Jai Guru.